Olá! Hoje no mundo político, os rumos da educação no Brasil. Em 3 anos e meio, o Ministério da Educação teve 5 ministros e se tornou uma arena de crises para o governo Bolsonaro. Adotou uma nova política educacional com foco em escolas cívico-militares e investiu na regulamentação do ensino domiciliar. E, no período, os recursos aplicados no setor, como um todo, caíram 13%. Sobre o cenário da educação no país e o futuro dela, eu vou conversar com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes Faria Filho. Professor Luciano, muito obrigada por atender o mundo político. É um prazer sempre estar aqui, voltar a esse espaço que é de muito importante debate das questões nacionais e das questões políticas e educacionais. O prazer é todo meu. Então, professor, vamos começar pelo caso que trouxe o MEC mais uma vez para o centro de uma crise, não é? É um caso de tráfico de influência no Ministério sob o comando de Milton Ribeiro, não é? E que acabou, o tráfico de influência que acabou usando recursos de transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, que repercussão prática tem esse caso para a educação no país? Acho que tem uma repercussão muito importante e imediata, que é o reforço à perspectiva de que o MEC não tem política educacional para o Brasil, a não ser a política de destruição da escola pública, né? Isso é importante. Quando a gente chama a atenção dessa destruição, isso não é uma palavra de ordem, ou isso não é um modo simplesmente de referir-se às políticas do MEC. É chamar a atenção que o MEC não tem empregado os recursos financeiros disponíveis para, por exemplo, fazer frente aos impactos da pandemia no universo da escola. O MEC tem desviado os recursos da educação. O MEC tem investido em políticas absolutamente equivocadas, como essa da militarização das escolas ou da educação doméstica. Tudo isso mostra o quanto que o MEC, diante e durante os 5 ministros aí, como ele não tem conseguido, de fato, mobilizar a sociedade brasileira, sobretudo a comunidade escolar, para fazer uma escola pública de qualidade como todos nós, todas as nossas crianças, jovens e adultos merecem. Mas, sobretudo, o MEC traz de novo para o centro do debate não a política educacional, mas a polícia, né? O MEC é um caso de polícia e claramente tem sido demonstrado o quanto que essas denúncias têm fundamento, o que torna mais grave ainda a situação, não apenas do ministro, mas do próprio governo Bolsonaro, né? Pois é, do MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, saem muitos recursos, não é, que vão para estados e municípios, é muito dinheiro, com diversas finalidades. Qual que é a importância do FNDE no sistema educacional brasileiro? Então, o que tem acontecido com o FNDE, né, é importante salientar, é como se estivesse colocando a raposa a tomar conta do galinheiro, ou seja, o MEC particularmente, o FNDE se transformou num lugar de grandes negociados. A importância do fundo é que ele financia diretamente nos municípios, nos estados e municípios, boa parte das políticas educacionais brasileiras. E, nesse sentido, apesar da gente falar que é um grande fundo, e realmente o é, ele não, se gastado coerentemente, se gastado correntemente, ele não daria suporte, de fato, ele não seria suficiente, como a gente tem falado, para garantir boas políticas na ponta, ou seja, lá nos municípios, sobretudo. O problema é que o dinheiro tem sido sistematicamente desviado. Desviado por meio da corrupção, mas desviado também das suas finalidades. Então, a gente tem mostrado sistematicamente como os recursos têm sido desviados das finalidades para, por exemplo, financiar as famosas aí, escolas cívico-militares, que é uma espécie de militarização da educação, que tem demonstrado, todas as pesquisas têm chamado a atenção para isso, todas as denúncias, o quanto que elas são inoperantes do ponto de vista da oferta de uma educação pública de qualidade. Então, o que a gente tem visto é o MEC desmontando as políticas,
o caso da Política Nacional de Livros Didáticos, é uma política fundamental financiada por esse fundo e que a gente vinha caminhando nas últimas décadas fazer uma das melhores políticas de livros didáticos do mundo, com livros didáticos de primeira qualidade contra o racismo, né, contra o sexismo, contra a homofobia, contra a violência contra as mulheres, e o MEC está reintroduzindo essas possibilidades de novo na compra dos livros aí. Então, como que a gente pode observar? O MEC está, a gente poderia dizer perdido, mas não sei se é propriamente perdido. O caminho do MEC tem sido equivocado desde o primeiro momento sobre esse governo. Esses dois exemplos, as escolas e a produção dos livros educativos e tal, isso exemplifica um modelo de política bastante ideologizada e conservadora, que exemplifica bem, né, essa política que o governo Bolsonaro adotou no MEC? Claro, eu acho, São por exemplo, veja, expressivos a política... disso? Claro, claro, é muito claro. A gente poderia dar vários outros exemplos, mas no caso dos livros didáticos é muito patente isso, né? De como que a gente avançou numa sociedade como a brasileira, profundamente racista, profundamente homofóbica, ao combater isso por meio dos livros didáticos. Como que o governo está abrindo mão desses critérios, né? A outra questão é a respeito da escola doméstica. Claro que esse é um projeto que atende a um grupo muito limitado, mas que mostra o horizonte que esse governo pensa, né? Quando ele está falando da escola doméstica, as crianças voltarem para casa, ao mesmo tempo que isso idealiza a casa, né? É sempre bom a gente lembrar que mais de 70% da violência contra as crianças ocorre em casa ou no período, ou no perímetro aí de casa, sobretudo a violência praticada por familiares, e, portanto, a escola pública, onde a criança frequenta, é um elemento fundamental para o combate à violência contra a infância, mas é também, em boa parte, há uma política de retroação em relação às próprias mulheres, porque parte desse desejo, parte desse investimento é que as mulheres voltem para casa para cuidar dos meninos e meninas em casa, porque eles entendem, em boa parte, que lugar de mulher é dentro de casa, né? Não no mundo público, no mundo da política, como a gente tem visto sistematicamente o próprio presidente fazer, e a gente tem visto aí nos últimos dias, inclusive hoje, hoje ou ontem, na posse da nova presidenta da Caixa Econômica, como que ele se refere, como ele se relaciona com as mulheres, né? Profundamente desrespeitoso. Agora, Luciano, falando em corte de verbas, a gente tem que mencionar, porque esse é um aspecto vital desses últimos anos, não só desses últimos anos, mas eu mencionei no início que houve uma queda de 13% no total, né, dos investimentos em saúde, em educação. Onde que esses cortes repercutem mais? Onde que aparece, onde isso fica mais evidente no sistema educacional? Veja, nós abrimos essa década, por assim dizer, lá em 2012, 2013, defendendo fortemente a aplicação de 10% do PIB em educação. Um PIB que era, naquela altura, em torno a sexta maior economia, sexto maior PIB do mundo, e a gente defendia 10%. Não apenas a gente retroagiu nisso, hoje nós somos 13º PIB do mundo, né? Então uma queda vertiginosa, aí, sobretudo nos últimos anos, e a diminuição dos recursos relativos para a educação. No caso do Bolsonaro, o que a gente tem visto é o corte sistemático para a ciência e tecnologia e educação, vide a questão das universidades, mas também em relação à própria educação básica. Onde isso repercute fundamentalmente? Por exemplo, no enfrentamento das questões estruturais da realidade brasileira, da educação brasileira, ou seja, na questão do salário, das condições de trabalho dos professores e professores e na assistência às crianças. Veja, o Bolsonaro não gastou os recursos públicos do Ministério da Educação para possibilitar o acesso à internet de professores e crianças, não gastou os recursos para fazer assistência durante a pandemia às crianças
no mundo da escola, mas também vários dos governos, inclusive aqueles que apoiam Bolsonaro, não conseguem, não pagam o piso nacional de salário, que mostra o quanto que eles, de fato, não valorizam a escola ao não valorizar os docentes, as docentes que trabalham. Então, o grande impacto, eu acho que é na desestruturação do conjunto da política pública em educação, particularmente no que se refere ao atendimento às necessidades das crianças e à questão do salário e da carreira dos professores. Quando você diz que não gastou, você está se referindo ao que era previsto no orçamento. Isso, era previsto, o dinheiro estava disponível, por exemplo, o que aconteceu em 2020, né? Os recursos estavam disponíveis e o governo simplesmente não gastou. O MEC devolveu o dinheiro, né? É uma coisa mais louca, porque é justamente o momento que a gente precisava de maior presença do MEC e de investimento, com a própria imprensa mostrando o quanto que os alunos e alunas, por exemplo, tinham muitas dificuldades de acesso à internet, o governo simplesmente vetou isso e não gastou recursos suficientes, nem aqueles que estavam disponíveis para fazer frente às grandes demandas, por exemplo, do impacto da pandemia no mundo da escola. Pois é, isso não tem a ver necessariamente com o teto de gastos. Né? Esse dinheiro não tem, foi devolvido. É uma política. O que o Bolsonaro disse recentemente, quando ele desmantelou completamente a política de combate à violência contra as mulheres? Ele falou assim, não é por falta de dinheiro, é uma proposta política mesmo, né? Quer dizer, é um modo de entender o funcionamento da sociedade e um modo de entender o funcionamento da escola, né? Quando por exemplo, o Bolsonaro, os seus ministros, o próprio Guedes, defende uma ausência do Estado, do espaço público, uma ausência do Estado na sociedade, eles estão defendendo essa mesma perspectiva de que o Estado não deve ofertar uma educação de qualidade. Pensa o que o ministro já disse, que as universidades atendem muita gente, precisa atender menos, que não se deve gastar com a universidade, por isso os cortes sistemáticos de recursos para as universidades, assim como não deve trabalhar, por exemplo, com assistência dos meninos e meninas que, enfim, das camadas populares chegaram à universidade. Então, esses cortes significam a ideia de uma educação elitista, por um lado, e de uma educação pública desmantelada, porque para esses sujeitos, infelizmente, eles entendem que a escola é um perigo e não uma solução, e não uma possibilidade de termos um país diferente. E agora, com a redução do ICMS, isso vai gerar um efeito colateral para a educação, não só para a educação, mas também para a educação, né? Hoje a CNTE está convocando, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação está convocando manifestação justamente sobre isso. São 18 bilhões, né, de reais retirado imediatamente do orçamento. Nós estamos falando de um orçamento que já está diminuído sistematicamente. Ou seja, nós estamos trabalhando hoje com um orçamento. Esses dias, a reitora da UFMG chamou a atenção, está trabalhando hoje com um orçamento de 2009. Né? No campo da educação pública, da educação básica, nós não estamos conseguindo avançar em nenhuma das metas do Plano Nacional de Educação, que era para estabelecer de 2014 a 2024. Então, é uma política, como o próprio presidente assumiu há um tempo, que é uma política de destruição. Né? Pelo menos nisso o Bolsonaro tem sido sistematicamente honesto até agora, que ele não veio com uma política para construir nada, ele veio com uma política para destruir. E, de fato, ele está fazendo terra arrasada, não apenas das políticas na ponta, lá na escola, mas na própria estruturação do MEC, né? A desestruturação do MEC para fazer frente aos grandes desafios da educação nacional é muito patente, e isso é parte dessa política de destruição. Cortes mais pandemia para o sistema básico, para educação básica, ensino médio, educação superior, falando como um todo, e também para pós-graduações, enfim, tudo que entra o dinheiro público. Como é que essa somatória, essa combinação repercutiu, não é, nesse sistema todo?
Então, nós demoramos mais de um século, né, para colocar todas as crianças na escola, pelo menos as crianças do ensino fundamental, quase 100% na escola, e víamos expandindo o ensino médio, as vagas no ensino superior, para fazer com que o Brasil pudesse se aproximar minimamente no ensino médio e no ensino superior dos nossos países vizinhos. Só para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem uma participação do público, né, da oferta pública de vaga no ensino superior, é uma das 3 piores do mundo. A gente tem um número muito grande, nós estamos falando de em torno de 10 a 11 milhões de jovens e adultos acima de 15 anos analfabetos, ou seja, nós temos, além de manter uma escola que atenda as crianças que estão chegando, aos jovens na idade, nós temos também esse dever cívico nacional com aqueles que tiveram que sair da escola para ir trabalhar ou porque simplesmente não havia escola. Então, tudo isso coloca para a gente grandes desafios societários, e que a gente vinha conseguindo avançar na solução desses problemas. O que acontece a partir de 2016 é um descalabro, uma desconstrução, uma destruição disso, e hoje um grande problema que a gente tem é a falta absoluta de uma articulação nacional. Nós temos 5.570 municípios com prerrogativas, que a gente fala de entes federativos, eles têm escola, mantêm escola. Ora, o MEC tinha um super trabalho de articulação desse sistema, ele perdeu tudo isso e hoje a gente não tem nenhum tipo de articulação nacional na educação, a não ser aquele esforço, muitas vezes isolado, de alguns estados, de alguns municípios que estão, inclusive, enfrentando o governo federal, como a gente viu durante a pandemia, né? Alguns governadores, alguns secretários de educação tendo que enfrentar o MEC. Um dos grandes desafios agora também é o desmantelamento do ensino médio, né? A reforma de ensino médio aprovada por esse governo acaba, de fato, com o ensino médio, sobretudo para as camadas populares, para os mais pobres, e isso é, claro, um impacto muito grande no conjunto da sociedade brasileira, mas, particularmente, esse governo tem atacado a população mais pobre, no campo da saúde, no campo dos direitos, de um modo geral, e, é claro, aí no campo da educação isso é muito visível. Como impacta? Exatamente como impacta? Por que essa nova política impacta? Impacta na questão, por exemplo, imediatamente do pagamento do piso salarial para os professores, impacta na falta de verbas para, por exemplo, fazer assistência aos jovens que estão na universidade, impacta imediatamente na questão dos materiais didáticos, impacta imediatamente na construção de estruturas ou na destruição das estruturas necessárias ao ensino no âmbito da escola, biblioteca, laboratório, material, internet, como a gente viu que hoje a internet é absolutamente central e as nossas escolas não têm, tudo isso estava previsto para a gente avançar e a gente tem retroagido em relação a isso vertiginosamente. Então, é um impacto muito forte que a gente tem e que certamente nós demoraremos aí algumas décadas para reconstruir aonde a gente estava, infelizmente. A troca de ministros influi? Nós temos aí um novo ministro que substitui Milton Ribeiro, não é? Que saiu e depois foi preso, enfim, depois colocado em liberdade, envolvido nesse último escândalo do MEC, que tem a ver com as verbas, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nas transferências para os municípios. Mas a mudança de ministro muda alguma coisa para o sistema educacional? De um modo geral, é um impacto muito negativo em qualquer governo, a troca de secretário, de ministros ao longo do governo. Mas isso a gente já vinha, de certa forma, acompanhando aí em governos, inclusive, passados. Mas nesse governo, o que a gente viu é que, de uma forma sistemática, os ministros da educação saem por absoluta inépcia, por absoluta incompetência e boa parte deles sob acusação de corrupção, o que torna mais impactante ainda essas saídas, ou seja, não é só a desestruturação das equipes, mas também aquela desconfiança que o conjunto da sociedade fica em relação ao próprio MEC. Além disso, significa também que, ao longo do governo Bolsonaro, entrou ministro, saiu ministro, e a gente foi, como a gente diria na linguagem popular, ladeira abaixo, né? Quer dizer, se a gente vê
o que vem sendo feito sistematicamente, o que vem sendo feito pelo próprio ministro, que foi preso recentemente, é uma entrega da educação a grupos religiosos. Ou seja, nós que temos uma república laica, que deveríamos ter uma escola laica, é uma república e uma escola comandada por desígnios religiosos. Veja, tudo isso impacta profundamente, não apenas nas políticas gerais, mas impacta na sala de aula, no dia a dia dos professores, das professoras, que é a impossibilidade nesse clima, né, e nessa situação, de mobilizar a comunidade escolar para vibrar com a escola, né? A gente sabe que todo dia a gente precisa vibrar na escola, na sala de aula, para fazer uma educação de qualidade para as crianças que estão chegando. Ora, como fazê-lo se o próprio MEC, se o próprio governo está sistematicamente atacando a educação? Está dizendo que os professores são inaptos, que os professores são inimigos, que a escola é inimiga. Então, além disso, não tem dinheiro para pagar a internet para os meninos, mas tem dinheiro para transferir para os pastores, para pagar os pastores, para investir nas escolas cívico-militar. Tudo isso vai demonstrando um desprezo para com os professores, para com a comunidade escolar, que evidentemente impacta no dia a dia, na própria subsistência, digamos, na manutenção de um clima favorável a uma boa educação na escola. Agora, em que medida o governo Bolsonaro favoreceu o MEC, se não me engano, sob Milton Ribeiro especialmente, favoreceu as grandes empresas de educação? Não é? Ou havia pelo menos o desejo, até que ponto isso foi, não é? Caminhou? Então, veja, as grandes empresas de educação, elas trabalham no Brasil, de forma seletiva, elas não trabalham igualmente da pós-graduação à educação infantil. O grande filão dessas empresas é justamente o ensino superior, o ensino médio e, sobretudo, de fato, o ensino superior. E aí, a falta de investimento do governo na expansão do ensino superior e na manutenção das condições para que os jovens que chegam ao ensino superior possam continuar frequentando, isso de fato, digamos, direta e indiretamente favorecer os grupos privados. Diretamente, a gente já vinha falando, desde governos anteriores, como que a gente está transferindo recursos públicos para as instituições privadas. E nesse governo, isso tomou ar de política pública objetiva, né? Ou seja, de transferências de recursos para a manutenção dessas instituições. Então, você pode fazer isso de duas formas, não expandindo o sistema público ou transferindo verba. Isso tem sido feito das duas formas nesse governo. Além das formas não, digamos, não legais, que têm sido essas formas de transferência de recursos, que a CPI talvez pudesse flagrar muito mais fortemente, que é como esses recursos públicos estão sendo gastos aí, que a gente sabe dos orçamentos paralelos, das formas como isso tem sido feito. Acho que isso é só nas próximas décadas, nos próximos anos, que nós vamos saber, de fato, as grandes falcatruas perpetradas por esse governo contra o dinheiro público. Falando em futuro, lembrando o que eu falei no início, né, que nós íamos tratar sobre os rumos da educação no país, que rumos vamos tomar, hein? Qual que são as expectativas? Veja, eu acho que tem gente, claro, tem duas grandes perspectivas aí postas, que se esse governo continua, vai continuar a destruição das instituições públicas, não tenha dúvida. E aí não é só no campo da educação, né? Eu sempre falo que a educação ainda tem proteção constitucional, né? Ou seja, tem que gastar 18%, 25%, 30%. A Constituição manda gastar um mínimo com a educação, um mínimo com a saúde. Agora, algumas áreas que não têm proteção constitucional, simplesmente o governo está acabando com elas, né? Então, acho que se a gente considerar esse governo, a possibilidade desse governo continuar, então, eu acho que como diz, nós vamos catar os caquinhos desse país, como a gente já está fazendo agora nos próximos anos. A outra possibilidade é de um outro governo com outra perspectiva, com compromisso com a população mais pobre, com compromisso nacional com esse país. E aí eu acho que uma das grandes questões postas será o estabelecimento de prioridade na reconstrução nacional em educação.
a reconstrução das próprias estruturas básicas do Ministério, por exemplo, para fazer frente aos grandes desafios de reconstrução, é fazer, por exemplo, trazer de novo os professores e as professoras da educação básica junto com a sociedade, junto com os pais, para dentro da política educacional, e significa valorizá-los, significa reconstruir carreiras, reconstruir salários, a possibilidade de, minimamente, a gente respirar para frente nesse país, porque, ultimamente, eu diria, o grande esforço nosso tem sido lutar contra a destruição. A gente tem conseguido pouco espaço e pouca energia para construir. A gente tem lutado sistematicamente contra a destruição. Então, se a gente puder liberar essa energia nossa, coletiva, né, dos milhões de professores e profissionais da educação nesse país, para ir para frente, para reconstruir, eu acho que a gente tem muitas perspectivas de, nas próximas décadas, ter um país muito diferente desse que a gente está hoje. Sob pena, se a gente não conseguir isso, da gente ter aqui um país que aprofundará, e como tem aprofundado nos últimos anos, a desigualdade, a violência, de todas as suas formas, inclusive a fome, a morte pela fome, tudo isso que a gente tem observado sistematicamente aí. A gente está diante de uma encruzilhada muito clara nesse momento, e eu quero crer que a sociedade brasileira não vai escolher mais uma vez os caminhos da morte. Eu, pelo menos, tenho investido e tenho pensado junto com outras pessoas nessa direção. A gente não pode escolher de novo o caminho da morte, temos que escolher o caminho da vida, e isso está muito bem representado no espectro político hoje, sob o meu ponto de vista. Uhum. O cientista social Eduardo Gianetti fala em retrocesso, tudo isso que você descreveu agora, ele chama de retrocesso do capital humano. E existe uma ideia bastante cristalizada de que, especialmente em termos de políticas públicas, desmontar é muito mais fácil que recuperar. Então, a perda do capital humano já se deu, não é? Já existe a dimensão dessa perda e o que seria necessário, objetivamente falando, fazer para buscar recuperar os níveis, pelo menos, de alguns anos atrás. Eu acho que eu não gosto muito dessa perspectiva do capital humano, porque, de fato, as pessoas não são capital, não são capitalistas, né? Quer dizer, quando a gente pensa em formação do sujeito, formação humana, a gente pensa na formação em todas as dimensões. Claro, para o trabalho também, mas para a política, para as artes, né? Para o amor, para a vida, de um modo geral. Então, reduzir essa ideia de capital, reduzir a escola, lugar de formar capital humano, é muito ruim. Claro que uma das dimensões muito importantes que a gente tem na escola é construir aqui agora a capacidade de fazer esse país diferente. Agora, veja, boa parte disso que nós estamos vendo é resultado do investimento dos próprios capitalistas brasileiros, dos próprios empresários, né? Enquanto os empresários brasileiros, né, não investirem fortemente num país diferente, enquanto a Fiesp, a FIENG, ficar, por exemplo, investindo em apoiar governos como ela tem apoiado, governos de direita, governos que destroem, não adianta falar em capital, quer dizer, vira desculpa, porque, de fato, o grande problema nosso não é falta de mão de obra. Nós temos um dos piores salários do mundo, não é por falta de qualificação de mão de obra. Nós temos esse governo, não é por falta dos trabalhadores, da tiazinha que votou nesse governo, etc. É porque os grandes empresários brasileiros embalaram esse governo, apoiaram e, desgraçadamente, continuam apoiando esse governo até hoje. Então, falar da falta de capital, falta de formação, é uma balela diante do investimento que, de fato, o grande empresariado brasileiro fez no golpe de 2016 e na entronização desse governo aí. Aliás, eles são contra algumas pautas culturais, políticas, até educacionais desse governo, mas eles não falam nada, de fato, contra a política econômica do governo, que está destruindo o país há muitos anos, né? Então, tem grupos muito fortes favorecidos com esse governo, e esses grupos, desgraçadamente, continuam apoiando o governo até agora, e não apenas parte significativa da população. É parte significativa do empresariado com ótima formação e que, claro, querem oferir lucros cada vez maior. Então,
Para a gente reconstruir esse país, eu acho que a gente precisa de políticas públicas sérias, políticas públicas em todos os setores. Veja o impacto que esse governo está tendo, por exemplo, no desmantelamento da agricultura familiar, que é, em boa parte, que produz alimento no Brasil. Não é o agro não é pop, o agro não produz alimento para nosso dia a dia. Boa parte dessa alimentação é produzida pela agricultura familiar. O governo está simplesmente desmantelando. A fome que está voltou fortemente, é uma demonstração cabal disso. Nós continuamos produzindo alimento para o mundo, sobretudo, muitas vezes, para o gado do mundo, literalmente. Nós estamos alimentando animais no resto do mundo, e a nossa população está passando fome graças a uma política muito clara do governo Bolsonaro no desmantelamento de todas as estruturas que favoreciam a colocar a alimentação na mesa dos brasileiros e das brasileiras. Então, isso é um apoio muito claro do grande empresariado brasileiro, inclusive com o grande empresariado do agronegócio, como a gente tem visto sistematicamente, né? Então, para a gente reconstruir esse país, a gente tem que fazer as coisas óbvias, né? Garantir direitos para as pessoas, garantir alimentação, garantir assistência, garantir saúde, garantir educação, tudo isso que é fundamental que nós vimos construindo e que esse governo simplesmente abandonou ou simplesmente atacou. Luciano, antes da gente terminar, e nós estamos terminando, eu vou aproveitar que você está aqui conosco para saber como é que está funcionando o Portal do Centenário. Nós estamos no ano do bicentenário, não é, do Brasil, 200 anos de independência. Você é um dos coordenadores. Esse é um portal que é uma iniciativa que reúne universidades, grupos de pesquisa, entidades diversas, movimentos sociais, estudantes, enfim, é muita gente envolvida, não é? Qual que é a finalidade central, rapidamente, só para a gente encerrar, e você dá a dica também de como é que as pessoas acessam, mas qual que é a finalidade principal desse Portal do Bicentenário? Obrigado pela lembrança. Então, nós estamos agora na mais importante efeméride, a mais importante comemoração das últimas décadas, né? Quer dizer, 200 anos da independência é um momento fundamental para a gente discutir os rumos que a gente quer dar a esse país, e fazer isso é necessariamente voltar os olhos também para o nosso passado. O Portal do Bicentenário da Independência, então, ele reúne professores da educação básica, professores das universidades do Brasil todo, para juntos e juntas e juntes disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos de Brasil para a educação básica. Fundamentalmente, a gente quer esse diálogo com a educação básica, com os colegas, com as colegas da educação básica, é isso que a gente está fazendo. Um dos objetivos é trazer as independências de todos os Brasis, né? Ou seja, debater o processo de independência brasileiro, não apenas a partir de uma ótica do Centro-Sul, sobretudo Rio e São Paulo, mas também em todo o Brasil, mas é também discutir todas as independências de todos os sujeitos, né? Ou seja, não é pensar apenas a independência política do país, a sua separação de Portugal, mas as possibilidades maiores ou menores da gente construir processos de independência. Por isso, a população LGBTQIA+, a questão das mulheres, os povos indígenas, a população negra e quilombola, tudo isso, para cada um desses grupos, por exemplo, tem uma discussão muito importante sobre as independências possíveis, né? E, portanto, a ideia do portal é uma ideia generosa de discutir em todo o Brasil, com todo o Brasil, os rumos que nós vamos tomar. Para isso é preciso, digamos assim, passar a limpa a história desse país. É um país extremamente violento, racista, de passado escravocrata, que é atualizado continuamente, e para a gente construir outro país é preciso a gente conhecer essa história, inclusive para que a gente possa ver outros horizontes, né? Para que, digamos assim, a gente não continue parindo monstros que destroem os nossos melhores sonhos do futuro. Esse é um dos propósitos fundamentais do Portal do Bicentenário, que pode ser encontrado aí na rede mundial de computadores, a internet, simplesmente chamando Portal do Bicentenário da Independência, que vai chegar até o nosso site, e as nossas redes, e há um conjunto expressivo de atividades que têm sido desenvolvidas de norte a sul do Brasil. Luciano, foi um prazer falar com você novamente. É sempre um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto, parabéns por esse espaço público que é muito importante, sobretudo nesses tempos tão sombrios que a gente está vivendo.
Eu conversei com Luciano Mendes de Faria Filho, ele é professor da Faculdade de Educação da UFMG e o nosso assunto, o cenário da educação no Brasil. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.